Olá pessoal, vamos resolver aqui nesse vídeo o exemplo de uma treliça plana utilizando elementos barra. Treliça que consiste de 3 barras, já está mostrado aqui no problema a numeração dos nós e dos elementos que compõem o nosso modelo, né? Foi passado no problema o valor da carga, né? Carga P 1000 newtons, e também foi passado o comprimento L de 500 milímetros. Nós sabemos que para esse tipo de problema o elemento barra apresenta 2 graus de liberdade por nó. Vou desenhar aqui para cada um dos nós os deslocamentos associados. Então, para o nó 1 tem um deslocamento U1x, U1y. Para o nó 2 temos aqui U2x, U2y. Para o nó 3, U3x, U3y. Tal que aqui o nosso problema apresenta um total de 6 graus de liberdade. E também a quantidade de elementos igual a 3. Já deixei também separado as nossas tabelas de entrada, né, do problema, matriz de incidência, que resume aí a conectividade dos nós e elementos, a tabela de propriedades. Para cada um dos elementos, estamos assumindo aqui que todas as barras têm o mesmo módulo de elasticidade e a mesma área de seção transversal. E também aqui é apresentado aqui a tabela de coordenada dos nós. Dado uma origem do sistema de coordenadas aqui no nó 1, aqui a gente está armazenando as coordenadas x e y de cada um dos 3 nós. Esta tabela ela vai servir para a gente determinar, dentre outras coisas, né, o comprimento do elemento E, de cada um dos 3 elementos, né, em termos das coordenadas nodais aí, a partir desta expressão. Bom, pessoal, então aqui nós precisamos desenvolver o nosso sistema global de equações, né? A forma F igual a K vezes U dos nós. E já sabemos aqui as dimensões desses vetores e matriz, dado aqui pela quantidade de graus de liberdade do modelo. O primeiro passo aqui é escrever a matriz de rigidez dos elementos. Como foi deduzido no material de apoio, nós já temos uma expressão deduzida para a matriz de rigidez. Isso aqui é a nossa matriz de rigidez escrita aqui em termos da propriedade de material, o E, da área da seção transversal, do comprimento do elemento. São todos dados conhecidos, né, direta ou indiretamente. O E ou A conhecido, o L pode ser calculado em função das coordenadas dos nós. E aqui a nossa matriz aqui é escrita também em termos aqui das coordenadas dos nós. Vamos ver como determinar cada um desses termos aqui. Então, para o elemento 1, nós temos I igual a 1, J igual a 2, tal que essas componentes xji seria igual a x2 menos x1. Consultando aqui a nossa tabela de coordenadas, x2 menos o x1, que vai dar 0, e o y
JI seria dado aqui como y2 menos y1, consultando também a tabela de coordenadas, y2 menos y1, 500. Então que desta forma nós temos todos os valores aqui, né, para escrever essa matriz K do elemento 1, tá certo? Vamos deixar também anotado aqui o comprimento do elemento 1. Ele seria a raiz quadrada x2 menos x1 ao quadrado. Menos y2 menos y1 ao quadrado. Mais, né? Isso aqui, obviamente, fazendo essa conta vai dar 500 milímetros. Então, observem que o elemento 1, os subíndices, né, I e J são dados aqui na matriz de incidência. Ok? Então, que substituindo esses valores, né, aqui nessa expressão, nós vamos obter a seguinte matriz. Então, essa aqui seria a nossa matriz do elemento 1. Ela está dada em Newton por milímetro. Fazendo agora para o elemento 2, nós vamos ter o seguinte desenvolvimento. Para o elemento 2 nós temos I igual a 1, J igual a 3, né, consultando a nossa matriz de incidência, tal que os termos XJI e YJI podem ser escritos da seguinte forma. JI igual a 500 e o YJI igual a 0. Tal que nós temos todos os termos necessários para também escrever a matriz do elemento 2. Né? Vamos escrever a expressão do comprimento do elemento 2. Substituindo os valores, né? Vamos chegar no valor de 500 milímetros. E agora sim, temos todos os termos aqui para substituir na expressão da matriz de rigidez. Tal que a matriz de rigidez do elemento 2, substituindo na expressão ali, pode ser dada como, né? Então, assim, temos também a matriz de rigidez do elemento 2. Para o elemento 3, nós vamos ter o seguinte desenvolvimento. No caso do elemento 3, consultando a matriz de incidência, nós temos I igual a 2, J igual a 3. Tal que os termos XJI e YJI vão ser dados da seguinte forma. Consultando a tabela de coordenada dos nós,
Vamos chegar nos valores do XJI de 500, do YJI menos 500. E aqui também vamos colocar a expressão do comprimento do elemento. Substituindo os valores das coordenadas nodais, nós vamos ter um comprimento de 500 raiz de 2 milímetros. Tal que para o elemento 3, nós também temos todos os termos aqui necessários para escrever a matriz de rigidez. Então o elemento 3 vai ter a seguinte matriz de rigidez. Vou escrever ela já numa forma fatorada. Então essa é a nossa matriz de rigidez do elemento 3. Bom, pessoal, o próximo passo é fazer a marcação dos graus de liberdade das matrizes de rigidez dos elementos, ok? No caso do elemento barra, com 2 graus de liberdade por nó, uma expressão que resume essa marcação pode ser dada da seguinte forma. Essa aqui seria um vetor linha, né? Onde cada uma das componentes representaria aqui a marcação dos graus de liberdade do elemento E, okay? Onde I e J representam os valores dados aqui na matriz de incidência para cada um dos elementos. Tá? Então, fazendo, por exemplo, aqui para o elemento 1, no elemento 1 nós sabemos que I tem o valor de 1, J o valor de 2. Substituindo aqui nessa forma geral, nós temos a seguinte marcação para os graus de liberdade. 1, 2, 3, 4. Observem que aqui o 1, 2 seria referente ao grau de liberdade x e y do nó 1, e 3 e 4 aos graus de liberdade x e y do nó 2. Fazendo esse mesmo desenvolvimento para a matriz de rigidez do elemento 2, né? O elemento 2 tem nós I e J 1 e 3. Então, utilizando aqui a nossa expressão, vamos ter a seguinte marcação. 1, 2, 5, 6. Onde o 5, 6 representa agora o grau de liberdade x e y do nó 3. Ok? E por último aqui, para a matriz de rigidez do elemento 3, né? Usando também aqui a matriz de incidência, temos os nós 2 e 3, né? Tal que a marcação aqui vai ficar 3, 4, 5, 6. Feita a marcação, agora nós podemos iniciar o processo de montagem da matriz de rigidez global. Bom, pessoal, então para fazer a montagem da matriz de rigidez global, né, seguindo aquele procedimento do operador A, que vai operar em cada matriz de rigidez de cada elemento, né, nós iniciamos a matriz com os valores nulos, ok?
Já sabemos de antemão aí que ela tem a dimensão 6 por 6. E vamos posicionar as componentes aqui, né? Seguindo aqui aquele procedimento de observar linha e coluna dado pelos graus de liberdade. E fazendo isso, nós vamos obter a seguinte matriz de rigidez. Bom, pessoal, então essa é a matriz de rigidez. Deixa marcado os graus de liberdade. Só lembrando aqui que essa matriz também está dada em Newton por milímetro. O próximo vetor a ser montado aqui é o vetor de forças F, né? Sabemos que o vetor F é dado como a soma de duas parcelas. E já sabemos as dimensões aqui dos vetores. O vetor P nós sabemos que o vetor P, o vetor de forças externas, ele vai apresentar valor não nulo na posição do grau de liberdade em que eu tenho a carga externa aplicada. Nesse exemplo, seria o grau de liberdade de número 3, correspondente aqui à direção x do nó 2. Então, tal que o vetor de cargas de forças externas ser dado como já o vetor de forças de reação, vetor R, nós sabemos que ele vai apresentar valores desconhecidos, né, nas posições com grau de liberdade restritos, com condições de contorno aplicadas. Nesse exemplo aqui, seria o grau de liberdade de número 1 e 2, referentes ao deslocamento x e y do nó 1, seria 1 e 2, e ao grau de liberdade de número 6, referente ao deslocamento y do nó 3. Então seria 1, 2 e 6, as posições com forças de reação. Também vou marcar aqui. Então que o nosso vetor F pode ser escrito como força vai ser dada em newtons. Também vou deixar a marcação pronta. Ok, vetor F. Vamos escrever agora o vetor de deslocamentos nodais, o N. Sabemos que o N
Tem a dimensão 6x1. E ele é dado aqui. O vetor é dado pelos deslocamentos x e y de cada um dos nós. Okay? E aqui, aplicando aqui as nossas condições de contorno, né? X igual a 0, igual a 0, y então aqui finalmente podemos montar aqui ou escrever o nosso sistema global de equações. Nesse caso aqui vai ser dado como só está aqui o nosso sistema global, agora basta resolver o sistema para obter os deslocamentos nodais. Bom pessoal, vamos resolver o sistema. Aplicando aquele atalho que eu comentei nos exemplos anteriores, como todas as condições de contorno são nulas, podemos obter o sistema reduzido, eliminando as linhas e colunas referente às posições dos graus de liberdade nulos. Né? Nesse caso aqui, linha 1, linha 2, linha 3, linha 6, coluna 1, coluna 2, coluna 6. Tal que o sistema que resta aqui é o nosso sistema reduzido. Ok? Vou escrever ele aqui. Pessoal, esse é o nosso sistema reduzido, cuja solução fornece os deslocamentos nodais, o 2x, o 2y e o 3x. Né? Resolvendo aqui esse sistema de equações, nós vamos obter esses são os nossos deslocamentos nodais. Bom, determinados os deslocamentos nodais, nós podemos passar para a etapa de recuperação dos resultados. Tá aqui. O primeiro tópico aqui que a gente pode calcular são as forças de reação. Olhando aqui o nosso sistema global, né, tendo determinados deslocamentos nodais, podemos calcular as forças de reação. Vou escrever os valores delas aqui. Esses são os valores das forças de reação.
Vocês podem observar que elas vão atender a condição de equilíbrio da nossa treliça. Um próximo item aqui que podemos calcular são as deformações. Nós temos no material de apoio uma expressão já deduzida para o cálculo das deformações. Vou colocar ela aqui. Essa aqui é a nossa expressão já deduzida aí para determinar as deformações em cada um dos elementos, né? Observem que temos todas as informações aqui de cada elemento, já determinamos os deslocamentos nodais, temos as coordenadas aqui dos nós, temos o comprimento dos elementos, tal que substituindo os valores aqui, executando a multiplicação aqui, linha com a coluna, nós vamos obter as seguintes deformações. Essas são as deformações de cada elemento, né? Lembrando que aqui nós temos os deslocamentos nodais do elemento, né? No caso do elemento 1, os índices I e J são dados lá na matriz de incidência, ok? E nós já temos todos esses valores determinados, né? Ou dados pela condição de contorno. Um último item aqui, podemos determinar, são as tensões, né? Que é dada aí assumindo um material elástico, né, linear, dado como sigma igual a E epsilon. Então, multiplicando pelo E aí de cada elemento, vamos obter aqui obtemos aqui as tensões nos elementos, 10 mega no elemento 1, 10 mega no elemento 2 e menos 10 raiz de 2 megapascal no elemento 3, que é o elemento que está em compressão neste problema. Bom, então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.